O que faz um conto de fadas sobreviver por séculos? Simples escapismo ou algo mais profundo escondido nessas histórias? No século XVI, o poeta Torquato Tasso já refletia sobre o seu papel como escritor. Como poeta, sua missão era agradar. Como homem e cidadão, ele desejava que sua obra também fosse edificante. Essa dualidade entre agradar e edificar, o autor, aquele que cria por paixão, e o homem, aquele que deseja que a sua criação tenha um propósito, é essencial para entender por que obras como A Branca de Neve ainda continuam a fascinar os públicos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, curte e compartilha e me acompanha no Instagram, o link está na descrição do vídeo. C.S. Lewis, o autor de As Crônicas de Nárnia, entendia bem essa dualidade. Ele não começou a escrever pensando em ensinar cristianismo para as crianças. Suas histórias nasceram de simples imagens mentais. Um fauno com um guarda-chuva, uma rainha em um trenó, um leão magnífico. Essas imagens só ganharam vida em uma forma: o conto de fadas. Lewis, como autor, foi movido pela paixão de contar histórias. Como homem, ele via que suas narrativas também poderiam ajudá-lo a superar inibições e a explorar verdades profundas. Lewis provava dessa situação ainda quando criança. Medroso, era muito sensível e, quando tinha oportunidade, sempre afirmava com veemência que, se ele pudesse ter se livrado de todos os medos noturnos a ponto de nunca conhecer nada das fadas, ele sairia no lucro. Ele achava que o preço seria alto demais. Ele destaca que ele fala de contos de fadas e não de histórias infantis. E neste mesmo livro sobre histórias, ele comenta como o Tolkien demonstrou em O Senhor dos Anéis que a relação dos contos de fadas e as crianças não é tão direta quanto os educadores e as pessoas que leem imaginam. Ele destaca que muitas crianças não gostam desses contos enquanto os adultos os apreciam. O fato é que esses contos foram relegados às crianças porque os adultos os abandonaram. Ele escreveu para crianças no sentido de excluir o que elas não gostariam ou não entenderiam, e não para escrever algo que fosse inferior aos adultos. Ele acredita que ele pode ter errado, mas que este princípio o livrou de ser condescendente em sua escrita, já que o objetivo dele não era agradar a todos. E se a sua opinião tivesse algum valor, um livro que pode ser lido somente na infância não é um livro válido. Fiz essa análise do conhecimento literário do C.S. Lewis que ele apresenta no livro sobre histórias e das explicações que o mesmo faz sobre a natureza dos contos de fadas para tentar traçar um paralelo com a história da Branca de Neve. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. A história da Branca de Neve é um exemplo perfeito de como os contos de fadas refletem e questionam os valores de sua época. Compilado pelos irmãos Grimm do século XIX, a narrativa varia com os detalhes conforme a cultura. Na Itália, a protagonista é envenenada por um pão. Na Espanha, a rainha pede os intestinos da jovem, mas a estrutura básica permanece: um conflito edipiano entre mãe e filha representado pelo espelho mágico. A madrasta da Branca de Neve, obcecada pela beleza, tenta matar a enteada para manter seu status. Este conflito não é apenas sobre vaidade, mas é um rito de passagem para a vida adulta da Branca de Neve, que, ao fugir para a floresta e ir viver com os anões, enfrenta os desafios esperados para prepará-la para o casamento, o destino esperado por uma jovem naquela época na sociedade. Os anões, que são seres associados à terra e à infância, simbolizam esse estágio de imaturidade. Eles não têm nomes ou personalidades próprias, simbolizando essa incompletude. Já a madrasta, com essa obsessão pelo espelho, é uma figura narcísica que no final ela é punida com os sapatos de ferro incandescentes por conta dessa obsessão pela vaidade. Contos de fadas não são apenas histórias para crianças, eles são formas sofisticadas de explorar temas universais como a inveja, a maturidade, a vaidade e até mesmo a morte.
A tríade de cores que define a Branca de Neve representa as fases da vida feminina, o branco, o vermelho e o preto, simbolizando a pureza, a fertilidade e a morte. Essa simbologia faz alusão à deusa tríplice da mitologia celta, que incorpora ao mesmo tempo a donzela, a mãe e a anciã. Essa estrutura tríade do conto nos faz pensar que essas 3 tentativas de assassinato, 3 cores, 3 fases, de que a história é mais do que entretenimento, refletindo mesmo um espelho da condição humana, dos medos, dos desejos e dos conflitos. Os contos de fada moldam a nossa visão de mundo desde a infância. Quais as histórias que nós estamos contando hoje? E se no mundo cada vez mais complexo ainda há espaço para a magia e o fantástico, ou nós estamos perdendo a capacidade de nos conectar com essas narrativas profundas e simbólicas? C.S. Lewis acreditava que os contos de fadas não eram apenas para crianças. Eles eram formas de enriquecer a vida, de nos dar experiência que nós nunca tivemos. E talvez seja por isso que a história da Branca de Neve continua a nos encantar mesmo depois de adultos, que por trás da fantasia há verdades que transcendem o tempo. E você? Qual história marcou sua infância e ainda ressoa nos dias de hoje? Deixa nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, porque assim eu posso fazer mais análises como essa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.